Vamos lá, queridos alunos, estamos falando então sobre as características do salário e aí também mostrando tudo aquilo que integra o salário. Falamos então da questão da quebra de caixa, falamos também das luvas e falamos também do salário utilidade ou salário in natura. Salário utilidade, salário in natura é a mesma coisa, é tudo aquilo que é pago pelo empregador, destinado pelo empregador, não sendo em dinheiro. Então nós temos, por exemplo, ali alimentação, de repente fornecida pelo empregador, nós temos o vestuário, nós temos também a habitação. Todas essas questões, quando nós levamos em consideração, está também integrando o salário, justamente porque o empregador está fornecendo de forma gratuita ao colaborador. Gratuita ao colaborador. O único detalhe que eu atento vocês é para a questão da alimentação. Porque a alimentação, quando ela é fornecida como ticket, não integra o salário. Tudo bem? O ticket não integra o salário. Agora, se esta alimentação está sendo paga em dinheiro, ou então se esta alimentação está sendo fornecida gratuitamente pelo empregador, se não estiver prevista na convenção coletiva, no acordo coletivo, eu vou considerar aquela verba de natureza, então, salarial. Vai integrar também o salário. Ô Júnior, então, para que o empregador não sofra essa situação, ele deve, então, descontar alguma porcentagem do empregado, é isso? Exatamente, exatamente. Vejam que a legislação, no artigo 458, parágrafo 2º, ele coloca exatamente essa situação, onde o empregador, se ele fornecer de forma gratuita e habitual. Gratuita e habitual. E aí a forma da gente conseguir, então, escapar dessa situação é, então, descontar alguma porcentagem do colaborador. Aí eu estou fornecendo a alimentação e o hotel. Beleza. Está fornecendo a alimentação e o hotel, é por sua conta? É por minha conta, eu vou pagar isso para o empregado, eu preciso dar um agrado a ele além do salário. Então, maravilha, não quer que considere então essas verbas de natureza salarial, então desconte alguma coisinha deste colaborador. Olha, eu vou descontar então, diante dessa alimentação que está sendo fornecida o mês inteiro para você, eu vou descontar de repente R$30 do seu salário. Maravilha, já não está sendo fornecido de forma gratuita. O colaborador já está pagando alguma coisa. Tudo bem que se a gente somar a alimentação do mês todinho, fica de repente R$300. O empregado está pagando 10%. 10%. Que seja, já não está sendo fornecido de forma gratuita. Tudo bem? E aí a mesma situação acontece com a habitação. Eu desconto uma porcentagem ali do colaborador, irrisória que seja, só para que eu possa dizer então que aquela verba in natura não está sendo destinada de forma gratuita. Tudo bem? E aí vejam, o artigo 458, parágrafo 2º, ele coloca o seguinte: essas verbas aí, alimentação, habitação, vestuário, se for fornecido de forma gratuita e habitual, elas serão consideradas verbas de natureza salarial, exceto, daí é isso que eu quero que vocês façam a leitura lá. Vamos lá no artigo 458, parágrafo 2º, para fazer a leitura de tudo aquilo que não é considerado verba de natureza salarial. O primeiro item que ele coloca, vestuários, equipamentos e outros acessórios para utilização no ambiente de trabalho. Vejam, vestuários, equipamentos e outros acessórios para utilização no ambiente de trabalho. Eu já encontrei empresas que fornecem o EPI, porém ela desconta do colaborador uma porcentagem pelo fornecimento de equipamentos de proteção individual. Pode isso? Claro que não, claro que não. Eu, empregador, eu não tenho a responsabilidade com o meu empregado
responsabilidade social, eu tenho uma obrigação de protegê-lo, proteger a sua saúde e segurança. É responsabilidade minha. Eu não posso transferir para o colaborador os riscos da minha atividade econômica. Lembram disso no artigo 2º? Então, diante dessa situação, eu tenho que honrar o pagamento dos EPIs. O EPI é uma forma de eu estar protegendo aquele colaborador diante dos agentes agressivos que estão no meu ambiente de trabalho. Fechou. Isso já é obrigação, então, do empregador. Eu não posso jamais transferir os riscos da minha atividade econômica, as obrigações do empregador para o empregado. Da mesma forma, uniformes, né? Ou então outros acessórios, ferramentas, por exemplo. Olha, vocês são mecânicos, vocês vão precisar trabalhar com essas ferramentas, então que vocês tragam as ferramentas de casa. Não existe isso, pessoal. Né? Eu estou indo por uma situação que, de fato, né, prática, que acontece no dia a dia. Imaginem vocês, o Unisal aí, exigir que eu leve as canetas para poder dar aula, né, aí no quadro. Enfim, todas essas situações não podem ser exigidas do colaborador. Tá legal? Tudo bem? Os uniformes, então, da mesma forma que são os vestuários, não pode, então, exigir do colaborador o pagamento por essas situações, por esses equipamentos, por esses vestuários, por esses acessórios que são obrigatórios no desenvolvimento da atividade laboral. E depois nós temos também a educação. Se o empregador decide fornecer ao empregado uma pós-graduação, um curso, isso não é considerado verba de natureza salarial. Tá legal? Muitas empresas a gente encontra que tem isso, né? Acaba fornecendo ao empregado uma faculdade, custeia o pagamento de uma pós-graduação, um curso no exterior, enfim. Tudo isso que o empregador faz ao empregado não é considerado, então, verba de natureza salarial. Tá legal? É educação, aquilo vai retornar para a empresa na forma, né, de uma capacitação profissional, então não é considerado verba de natureza salarial. O custo, né, do pagamento de um curso, né, de repente imaginem vocês pagando uma faculdade aí R$ 1.400, R$ 1.500 por mês, não pode depois o empregado dizer, não, além do meu salário eu tenho mais R$ 1.400, R$ 1.500 de faculdade que o empregador me paga. Não, isso não pode, não é considerado salário. Tudo bem? O transporte, da mesma forma, se eu pago, né, ou então forneço o transporte para o colaborador através de uma condução da empresa, ou então dando os tickets para ele, isso não é considerado verba de natureza salarial. O empregado até acaba pagando por isso, né? A Constituição Federal autoriza o desconto de 6% no salário do colaborador destinado ao custeio do Vale Transporte. Tá legal? Então, não é considerado verba de natureza salarial. Depois, eu forneço um plano de saúde para o empregado. Uma Unimed, um Sul América, enfim. Ou então um plano odontológico, um plano hospitalar. Esses planos de saúde, da mesma forma, eu estou fornecendo ao colaborador de forma até mesmo gratuita, ou então partilhando com ele, né, dividindo com ele algum custo, independentemente da forma como está sendo fornecido este benefício ao colaborador, ele não pode ser considerado verba de natureza salarial. Tá legal? Nós temos o plano de saúde fornecido aí pelo Unisal. Poxa, se eu fosse pagar aqui na sociedade, ficaria caríssimo. E aí, por conta desse plano ser coletivo, empresarial, corporativo, né, nós temos um valor bem diferenciado. Isso não é considerado, então, verba de natureza salarial. Tudo bem? Depois, seguro de vida e acidentes pessoais. A maioria das empresas tem isso, né? Acaba fornecendo ao empregado um seguro de vida, um seguro contra acidentes,
depois, de repente, fechado aí com alguma seguradora particular. Este seguro de vida ou seguro contra acidentes pessoais também não é considerado verba de natureza salarial. Previdência privada. Tem muitas empresas que faz isso, pessoal. Abre uma previdência privada, porque hoje ficar com a previdência somente do INSS é impossível, né? A gente acaba não tendo nem condições de sobrevivência no futuro. Afinal, hoje, para se aposentar, está muito fácil até, né? Basta apresentar a certidão de óbito. Então, infelizmente, hoje, para a gente se aposentar, é uma dificuldade muito grande. A gente tem que trabalhar muito. Se vocês tiverem, depois aprofundarem, né, o estudo de vocês vão se deparar com isso. A gente precisa ter 40 anos de contribuição para o INSS, para que a gente possa, então, conseguir se aposentar com 100% dos salários que nós, então, contribuímos para a Previdência Social. Então é absurdo. Poxa, trabalhar 40 anos, contribuir durante 40 anos, para depois receber no final da vida aí, durante 10, 15 anos, então não faz sentido, né? Aí o que as empresas então fazem? Elas abrem então uma previdência privada, uma previdência complementar, de repente dentro de um banco, faz então ali os depósitos. A empresa fala o seguinte: olha, o seu salário, eu vou então ter uma porcentagem, eu empresa vou pagar 10% do seu salário por mês para a previdência privada. Maravilha! Isso é ótimo para o colaborador. E aí o colaborador tem 10% sendo pago ali pela Previdência Social e ele pode complementar. Tem uma empresa que o meu cliente faz parte, que o que ele como empregado coloca na Previdência, a empresa coloca igual. Então, se ele pega 100% do salário dele e fala o seguinte: eu vou colocar tudo na Previdência, a empresa vem e dobra. Isso é muito bacana. Só que esses valores que estão sendo pagos pela empresa, isto não é considerado verba de natureza salarial. É um benefício e nós não consideramos verbas de natureza salarial. Não vai refletir em nada, não integra o salário, não vai refletir em nenhuma outra verba trabalhista. Tudo bem? E depois nós temos o valor correspondente ao Vale Cultura. Vocês podem estar se questionando: Júnior, o que é isso, esse Vale Cultura? Pessoal, Vale Cultura é quando a empresa fornece para o empregado uma possibilidade dele ir ao teatro, ir em shows, espetáculos, museus. Essas verbas, né, essas possibilidades de repente a gente visitar um local como este, claro que sempre tem um custo. E aí este custo é pago pelo empregador. O empregador, por exemplo, destina lá 100, 200 reais por mês como Vale Cultura. E aí o empregado pode utilizar aquilo para ir em algum museu, algum show, algum espetáculo, para poder melhorar então a sua cultura como um todo, tá? Mas isso vale bastante, né? Claro, para as grandes cidades, capitais. Se a gente destinar isso aqui em Lorena, Guará, o pessoal vai achar que ir para o Gordo já é um Vale Cultura, né? Então, infelizmente, isso não é possível aqui na nossa região, não é muito praticado, tá legal? Porque realmente a gente não tem muitos museus, nós não temos aí teatros que possam ser consumidos, né, esse Vale Cultura. Tudo bem? Porém, se a empresa destinar esse valor ao empregado, isso não será considerado verba de natureza salarial, tá legal? E daí, pessoal, interessante nós observarmos a súmula 367 do TST. A súmula 367 do TST, ela estabeleceu que a habitação,
a energia elétrica e o veículo fornecidos pelo empregador ao empregado como indispensáveis para a realização do trabalho, não tem natureza salarial. Não tem a natureza salarial. Ainda, pessoal, que o empregado utilize esse veículo para situações particulares. Então, imaginem vocês um vendedor da Coca-Cola. Ele é vendedor, ele é representante comercial, ele precisa visitar diversos estabelecimentos, 30, 40 estabelecimentos por dia, para ele vender os produtos da Coca-Cola. Ele precisa de carro ou não? Lógico que sim, né? Ele precisa então de carro para ele conseguir então visitar esses estabelecimentos. O carro não está sendo utilizado para o desenvolvimento das suas atividades profissionais? Ele tem como desenvolver sua atividade a não ser através do veículo? Não, não tem como. O veículo ele é ferramenta de trabalho. Aí, quando o veículo é ferramenta de trabalho, este veículo não será considerado verba de natureza salarial. Não será considerado verba de natureza salarial. Por quê? Porque é ferramenta de trabalho. Da mesma forma, com a habitação e a energia elétrica. Habitação. Nós temos engenheiros aí, por exemplo, que realizam obras em cidades diversas. A empresa, por exemplo, está sediada em Lorena. Ótimo, mas ela realiza obras pelo Brasil todo. E aí uma obra que ela feche, por exemplo, na cidade de Belo Horizonte, ela vai precisar então fazer com que esses funcionários se desloquem até Belo Horizonte e fiquem lá até o final da obra. E aí, claro que esses funcionários precisarão então de um hotel, de uma casa, enfim. Essa casa, esse hotel que é pago a este empregado, para que ele possa desenvolver as suas atividades profissionais lá em Belo Horizonte, eu não vou considerar como verba de natureza salarial. Por quê? Ela é inerente ao desenvolvimento da atividade. É obrigatório, então, que ele tenha uma habitação para o desenvolvimento de sua atividade profissional. Tudo bem? Energia elétrica, vocês devem estar pensando, como assim, Júnior? Olha o home office aí. Olha o home office fazendo parte. Nós, por exemplo, estamos realizando o home office, vem a empresa e fala o seguinte, olha, o aumento da sua conta de energia, deixa que eu pago, eu empregador, não posso levar um custo para você. Você está trabalhando para mim, você vai ficar mais tempo aqui no computador. Claro, mais do que justo, né? Então, maravilha, a empresa vem e custeia então o pagamento daquela energia elétrica. Mas a energia elétrica que está sendo custeada pelo empregador, ela não está sendo custeada porque o empregado está destinando parte daquele custo, da energia elétrica para o desenvolvimento da atividade profissional? Claro que sim. Então, quando estas situações são destinadas ao custeio, ao desenvolvimento de uma atividade profissional, elas são obrigatórias, indispensáveis aí para a realização do trabalho, não serão consideradas então verbas de natureza salarial. Tudo bem? Tranquilo? O veículo, como eu coloquei para vocês, mesmo que ele seja destinado então à utilização aí para situações particulares. A empresa, por exemplo, pode deixar o veículo com um funcionário ad eterno, e para ele utilizar onde ele queira. Mesmo que ele utilize para situações particulares, nós temos que pensar que a grande parte do tempo, a maioria do tempo, é destinado à atividade profissional. É obrigatório, é indispensável. Pessoal, e a outra situação? Nós temos que sempre diferenciar se é luxo ou se é indispensável ao trabalho. Se for essas situações, essas condições in natura, elas são indispensáveis ao desenvolvimento da atividade profissional. Se são indispensáveis ao desenvolvimento da atividade profissional, eu vou considerar então como verba não salarial. Não vai integrar o salário. Agora, se for luxo,
Ah, não, eu vou dar um carro a você porque você está vindo trabalhar aqui comigo, mas eu não preciso do carro, não é indispensável para a realização da minha atividade profissional. Eu preciso do carro para ir trabalhar. Maravilha, mas eu faço isso com o meu carro particular e quando eu chego lá no estacionamento, eu só retiro o meu carro quando eu for embora. Então, ele não é indispensável para a realização da sua atividade profissional. É um luxo que a empresa então está te concedendo. Da mesma forma, eu vou conceder então uma alimentação para você num restaurante bacana da cidade. Então, ótimo, é um luxo, não é indispensável. Entende? Então, quando for indispensável, eu não considero então como verba salarial. Agora, quando for dispensável, quando aquilo é um luxo por parte do empregador, dando ao empregado um mimo, então essas prestações aí in natura, elas serão consideradas verbas de natureza salarial. Tudo bem? Deu para entender essa situação? Pessoal, daqui a pouco nós voltamos aí complementando todo esse nosso raciocínio. Obrigado, pessoal. Até já!